Olá! A nossa história, o nosso episódio de hoje, conta a história de um grande pacifista que viveu na Índia, Mahatma Gandhi, que foi um grande homem. O nome já dele diz que o significado de Mahatma quer dizer grande alma. Pois bem, este homem viveu quando tomou conhecimento numa parte da sua vida que o seu país, a Índia, vivia dominada pelos ingleses, que havia muita desigualdades sociais, muita guerra, muita desunião e por conta também das religiões que haviam no país, das várias religiões que havia no país. Ele resolveu falar sobre a paz, sobre a liberdade, mas não pegando em armas e não falando palavras ofensivas. Foi com disciplina, com amor, com caridade que ele conseguiu. E ele conseguiu esse grande feito, um país que viviam milhões e milhões de pessoas, pois ele teve vários seguidores e deixou de exemplo para muitos no mundo inteiro o que nós devemos fazer para termos paz, para lutar para atingir essa paz. Não ofendendo o outro, não rebaixando o outro, pelo contrário, mostrando o melhor do outro. E aconteceu um episódio com ele no aeroporto de Londres, que ele ia sempre para Londres quando precisava, para que ele participava de várias reuniões. Ele era chamado pelos líderes para dizer as ideias dele, às vezes para impor a sua vontade. Ele mostrava as verdades, não impor, como eu já disse, com violência, tudo com convicção e disciplina. Que ele, a partir dele, ele começou com atitudes de disciplina, de caridade, que ele passava o exemplo para os outros. E ele estava numa dessas viagens, ele estava no aeroporto de Londres, onde ele se encontrava com o seu guia, que ia levar ele aos líderes com quem ele ia se encontrar. E no aeroporto, nas bagagens, dos passageiros, haviam muitas bagagens com objetos ricos, com objetos luxuosos, com objetos de lazer, e ele passou a olhar, admirar, e os olhos brilhavam e ele sorria. O seu guia ficou preocupado. Como? Um líder que deixou de ter as coisas, que quis mostrar que podemos viver com tão pouco, olhando com esse sorriso feliz, com essa satisfação, esses objetos. Pensou assim, mas se dirigiu a ele e perguntou: Mahatma, o senhor está olhando esses objetos? Eu estou percebendo que o senhor está admirado e está com um olhar feliz. Se o senhor quiser, o senhor diga qual desses objetos o senhor gostaria de ter, que o governo de Londres fará o possível para o senhor ter. Teremos o maior prazer em oferecer ao senhor de presente qualquer desses objetos que o senhor está vendo aí. E ele olhou para o seu guia com carinho, sem desdém, sem desprezo. Falou sorridente: estou feliz porque eu estou vendo esses objetos e percebo que eu vivo feliz, muito feliz sem ter eles, que eu não tenho mais necessidade deles. E assim termina a nossa história, uma pequenina história de um exemplo de um homem que resolveu viver
a sua vida em ser esse potencial que ele tinha. Pois então a nossa história traz reflexão para nós todos. E como ele, existem muitos anônimos que são assim. Que nós possamos, nesses tempos onde o ter tem importância, que às vezes os interesses próprios estão querendo ser acima dos outros e onde há muita discórdia, que nós possamos fazer a diferença nesses tempos. Uma pessoa não faz, fazemos, como ele disse numa frase dele. Temos de nos tornar nas mudanças que queremos ver. Eu quero mudança? Eu quero. Então que eu comece essa mudança em mim mesmo. Porque de mim vai para o meu familiar, do meu familiar o meu vizinho. Não que vamos mudar o mundo ou mudar o familiar, mas o exemplo ajuda as pessoas a ver o que é bom e o que é ruim. E daí as pessoas tomam as decisões que elas querem. Como Mahatma Gandhi, muitos olharam a atitude dele, olharam os exemplos dele e milhões seguiram, porque ele não voltou atrás da sua palavra de ser pacifista, de querer ter a paz do seu país, querer ter a liberdade do seu país. Ele tinha uma crença, mas ele dizia sempre que se o mundo não existisse nenhum livro de autoajuda, ou nenhum livro, nenhum ensinamento escrito, se ficasse só o Sermão do Monte da Bíblia, já seria um farol na vida de todos. Que o Sermão do Monte é onde Jesus fala das bem-aventuranças. Então, que possamos refletir nessa lição desse grande homem que deixou ao mundo um exemplo de paz e de fraternidade. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja. Sempre. Gratidão a todos. Que fiquem todos com Deus.